gente já começou a gravar, viu? Muito tempo, desde que você começou a falar aí. Tá vendo? Conteúdo espontâneo. Mas bora lá. A gente já começou a gravar, mas vamos apresentar. Hoje a gente vai trazer aqui duas pessoas incríveis, maravilhosas, que nos apoiaram aí nessa caminhada, né, do casamento, nos direcionaram. E a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho quem são vocês, quantos anos vocês já têm juntos, enfim, fique à vontade. Eu sou Jamerson. Sou Rosângela. A gente vai fazer em julho agora 39 anos de casados. Temos uma filha de 36, que já tem um filho de 13 e agora está com um bebezinho de 3 meses. Tá? Coisinha fofa. É gordo, viu? 7,5 kg com 3 meses. O menino não tem nem pescoço mais, coitado. E a gente nós somos paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Luz aqui na Pituba. Eu sou desde que eu cheguei na Bahia, 40 anos atrás. Rosângela ingressou depois que a gente fez Encontro Casais com Cristo aqui na Paróquia Nossa Senhora da Luz também. E ela passou a servir na paróquia a partir dessa data. E a gente criou a filha da gente dentro da igreja e pergunta, o que tem na igreja especial? Tem nada de especial, ela só vai ser mais fácil de você criar. O mundo está muito difícil lá fora. Então, quando a gente está dentro da igreja, a gente tem os valores mais reservados, um grupo de pessoas que pensam da mesma forma, então facilita um pouco mais a criação. Tá? E hoje ela faz o mesmo, engraçado que ela faz o mesmo, aprendeu um pouquinho com a gente e faz o mesmo. Mas aí a gente está como coordenador da pastoral familiar aí da Paróquia Nossa Senhora da Luz, e a pastoral familiar é composta de pré e pós-matrimonial. O pré-matrimonial, ela faz uma preparação dos noivos, chamado itinerário catequético, e ela faz essa preparação aí, a gente não dá curso de nada, nós não somos especialistas Não somos de nada. professores. A gente tem experiência de casar. Lutamos desde o início, tivemos nossos problemas, e não tivemos esse apoio que hoje a gente dá nesse apoio pré-matrimonial. E a pastoral familiar também tem o pós-matrimonial, que é o encontro de casais com Cristo. Além de ter os casos especiais, que a gente não pode deixar, né? Só porque a gente fala de casal, de namorado que vira noivo, casa e depois a viuvez. Então, nós também trabalhamos com as pessoas que são separadas e as pessoas que são viúvas. Então, nós trabalhamos com família. Especificamente, como a gente veio conversar um pouquinho sobre essa preparação de noivos, há cerca de 4 anos atrás, a Arquidiocese de Salvador mudou o formato do encontro de noivos. Antigamente, encontro de noivos, que foi o que nós fizemos, era um final de semana, um sábado à tarde, um domingo de manhã. Máximo 2 dias. Né? Onde a gente chegava lá, 50, 60 casais, e escutava um monte de Você não falava nada, você não participava, você só ouvia e pronto. Não podia fazer perguntas. E aí, viram a necessidade de mudar um pouco esse formato. E aí veio o itinerário catequético, que são 10 encontros, com 10 temas diferentes, e encerra com a entrega do certificado de uma missa. Então, é mostrar o que é que a gente faz. A gente mostra a importância do sacramento do matrimônio. Porque, assim, o sacramento do matrimônio não é um ato social. De jeito nenhum. Ele tem que ser encarado como um sacramento. A nossa Igreja Católica tem 7 sacramentos. E um deles, que é chamado sacramento do serviço, é o sacramento do matrimônio. E é uma coisa muito séria. Quando minha filha foi casar, eu falei com ela, eu não queria que você casasse. Ela tinha pouco tempo de namoro, passou por um processo de gravidez, então, assim, não é motivo para casamento. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio é tão sério, ele já é ministrado uma vez. Você não pode casar na igreja mais uma vez. É uma única vez. Então, eu vou perder minha oportunidade de casar de repente, só porque eu engravidei,
ou porque é um ato bonito, porque meu noivo tem os olhos azuis, Porque vai ter que festa. vai ter uma festa. Não, eu quero receber um sacramento. E engraçado que o sacramento do matrimônio, de todos os sacramentos, dos 7 sacramentos que a igreja tem, é o único que, por livre e espontânea vontade, nós, noivos, pedimos o casamento. Nós pedimos para receber esse sacramento. E o padre, o padre X me casou. Não, o padre não casa, ele assiste ao casamento. Então, quando ele fala lá, é por livre e espontânea vontade que você quer, é um ato voluntário. Você escolhe o Léo para casar, o Léo escolhe você, Ingrid, para casar. Ninguém é obrigado. E aí, quando você tem essa questão de obrigado a casar, essas coisas todas, aquele tempo da época da espingarda, que o pai da noiva obrigava o noivo a casar, isso aí, hoje em dia, você entra com um processo chamado processo de nulidade, ou seja, não existiu o sacramento. Foi um ato obrigado e não de livre e espontânea vontade. A gente fala sobre isso tudo nesses 10 encontros. Então, assim, se você me pedisse assim, fala aí alguns temas. Eu elenco primeiro diálogo e harmonia conjugal. Esse, para mim, talvez seja o mais importante, porque a gente chama a atenção que o casal tem que conversar. Não existe assunto que não se deva falar. Então, o casal tem que conversar, tem que discutir com respeito os pontos divergentes. Nós estamos unindo duas pessoas completamente diferentes e que vão passar a viver debaixo do mesmo teto por todos os dias. E não vai dar, não, hoje eu não gostei da Rosângela, eu vou dormir na casa da mamãe. Esquece. Eu vou dormir na sala, esquece. Nós vamos ter que resolver nosso problema antes de dormir. Porque não se joga tapete debaixo do tapete, porque uma hora vai aparecer. Então, quando eu falo de harmonia conjugal e diálogo, tem que ter. Há pouco tempo, nós teve um casal que fez esse itinerário catequético com a gente, e depois eles estavam, não, nós não vamos casar mais, não, porque já estão morando juntos, né? Nós vamos receber o sacramento do patrimônio, não, porque nós estamos brigando muito. O que acontecia? Falta de diálogo. Tentamos, conversamos com eles. Porque acontece que vocês se tornam amigos da gente. A gente passa 10 encontros de 1h e 20 cada um, às vezes até um pouquinho mais, né, Léo? Porque às vezes tem muito questionamento nesse novo formato. As pessoas perguntam muito e a gente diz, se eu souber responder, é legal. Se eu não souber, na próxima encontro eu te trago a resposta. Então, tem muito questionamento, muita dúvida, as pessoas vêm, então a gente vai fazendo e vai conversando e vai batendo um papo sobre um tema que a gente está. É óbvio que no livrinho, este livrinho aqui, está dando para ver? Dá para enxergar. Dá para enxergar. O livrinho do matrimônio. Então, ele vem lá as falas que cada um vai lendo durante o encontro, porém tem um detalhe, a gente tem essa fala, mas eu tenho dúvida. E se acontecer isso? Acontece muito na maior reunião que tem, é que vai falar sobre aspectos jurídicos e direitos canônicos da celebração. Tem muita dúvida quando o casamento é nulo, quem pode casar com quem. Então, tem muita novidade, as pessoas, e eu não sabia. Tem algumas coisas que eu aprendi outro dia, que, por exemplo, vamos supor que eu, Jamerson, sou paroquiano, devoto, faço serviço da igreja, sou casado há 39 anos com Rosângela, no civil, não recebi o sacramento, e ela diz, não vou receber, eu não quero receber o sacramento do matrimônio. Então, nesse caso, eu, Jamerson, como eu tenho uma vida conjugal com ela, eu não devo receber a Eucaristia. A igreja diz que não deve, porque você está vivendo em pecado, você não tem o sacramento do matrimônio. E está vivendo um casamento. E aí, mas eu não quero, porque ela não vai de jeito nenhum. Existe um pedido especial ao bispo para me liberar para
que eu possa comungar. Porque o meu impedimento não sou eu, é o outra metade que não quer e não vai. Então, existe. Então, a igreja é flexível no momento que ela pode ser flexível. A igreja radical, de jeito nenhum. Quando a gente fala lá dos métodos naturais, todo mundo arrepia. Não, métodos naturais, tabelinha. Não, tabelinha a igreja não aprova. Gil, a igreja não aprova. Camisinha, a igreja não aprova, mas ela aprova os métodos naturais. Que tem o método natural como o Billing, que ele é a mesma eficácia de um comprimido anticoncepcional. O que ele precisa? Disciplina e harmonia conjugal. Para quando ela tiver no momento que vai engravidar se tiver uma relação sexual, o que acontece? Os dois saberem que não devem se não querem ter filhos. Os dois saberem, não, vamos aguardar passar. Não só, os dois, sempre comum acordo. A igreja sempre preza pelo comum acordo do casal. Por isso, diálogo e harmonia conjugal. E esse, para mim, é a mola mestra de um casamento. Você poder conversar, você poder... Eu brinco que eu gosto de dar risada com o Rosângela, mesmo nesses 39 anos de casado, a gente dá risada até hoje. A gente briga, a gente discute, mas a gente brinca muito, a gente conta piada, fala besteira. Então, mas assim, porque tem que ter essa cumplicidade o casal. Se não tiver, se ela não me importar mais, eu não tenho que continuar. Tem que ser alguém que eu me importe, que eu tenha prazer em estar junto. Não só na questão sexual, mas na questão afetiva. O amor unitivo e o amor eros. Então, nós temos esses dois aí. E temos que trabalhar com os dois. Então, assim, eu vejo que diálogo e harmonia conjugal assim, é bem forte. Mas a gente fala de várias coisas. A gente fala de viver na fé em família. Precisamos. Se a gente optou por ser católico, optou por seguir a igreja, vamos bater um papo sobre isso, vamos falar sobre fé, vamos criar nossos filhos dentro da igreja, igual eu comecei falando lá da nossa filha Bruna, foi criada dentro da igreja, fez tudo direitinho, do jeito que tinha que ser feito, e hoje ela faz o mesmo com o filho dela. O outro pequenininho já vai para a missa todos os domingos, sábado tem o forró da igreja, o pequenininho de 3 meses vai também. Vamos para o forró. Vamos desde cedo, e a partir de agosto ele vai frequentar a missa diária, tá? Por quê? Porque os avós frequentam missa diária e ela vai voltar a trabalhar. E a babá está aqui. E os babás estão aqui. Então vai levar junto. Isso que eu sou babá. Então, eu vou levar para a missa. Vai ser o mascotinho da missa, com essa missa diária desde 4 meses de idade, 5 meses. É criar fé em família, ensinar a criança a rezar quando deita, agradecer o alimento. E aí você vai criando... A nossa fé católica, ela ajuda muito, porque você tem umas questões éticas, que a igreja nos ajuda com isso, questão de moral, questão de respeito, e é tudo isso. Então, um dos temas também que a gente tem é educação dos filhos e tempo para os filhos que os pais devem ter. Tem pai, eu não tenho tempo, tenho 2 horas por dia, tenho meia hora por dia, dedica essa meia hora de corpo e alma ao seu filho. Tem filho que é criado por vó. Pergunto aí, criado por vó. Ou por babá. Babá, pela TV, pelo celular. Então, aquela meia hora que o pai tem disponível, largue o celular, que hoje em dia é uma coisa difícil da gente, ele faz parte da mão, né? Tem um complemento das mãos. Então, larga um pouquinho e dedique aquela meia hora para a criança. É o tempo que você tem, que é o mais sagrado que você tem dentro da sua casa. Desde a igreja, nossa igreja doméstica. Então, assim, eu me empolgo muito falando de noivo, viu? Eu me empolgo muito porque eu acho o seguinte, é tão bonito ver
um casamento. Quando eu falava lá que você falou que já estava gravando, eu não sabia, eu choro mesmo. Eu vejo o noivo e a noiva entrar, eu me emociono. Olha para mim esses dias, mas você nem conhece a noiva. Já está chorando? Falei, já, porque é uma opção que você tem de receber o sacramento matrimonial. E quando a gente falou aí de casamento comunitário, quando a gente vê os casais entrando, sei lá, esse senhorzinho e essa senhorinha aí de 88 anos que optaram por receber o sacramento patrimônio nesta idade, vai ser uma comoção, sim, é opção. Não casou por imposição ou por qualquer, de repente, como diz a música da família. Ele casou por opção. Isso é muito bonito, você receber o sacramento do matrimônio, porque o sacramento do batismo, quem escolhe são os pais. Os pais escolhem, levam lá para o batismo. Aí depois você vem a primeira Eucaristia, 10, 11 anos. Às vezes nem tem, né? Muitos pais nem batizam os filhos, diz que vai batizar quando crescer. Para ele escolher, para ele ter a opção. Opção. Ninguém espera crescer para dar vacina de poliomielite, né? Vai lá e ainda fura, coitadinho. E nos tira umas dúvidas, quem é que pode fazer o curso de noivos? Precisa de algum pré-requisito? Vamos lá. Para casar, só precisa um pré-requisito: ser batizado. E aí tem exceções também, viu? Existem exceções, mas vamos falar da regra geral. É ser batizado. Não precisa ter o sacramento da Eucaristia, não precisa ter o sacramento da Crisma. Então, você precisa ser batizado. E, antes de tudo, ser casamento de primeira união. Se eu já me casei com Rosângela na igreja, eu não posso me casar novamente. Mas o Jamerson morou com a Mariazinha durante 20 anos, tem 20 filhos, mas só foi casado no civil. Ele pode receber o sacramento do matrimônio? Pode. Não é só com outra. Entendi. Então, ser casamento de primeira união como sacramento. Então, essa é uma condição básica. Se ele já teve filho, agora mesmo nós estamos com um casal dessa turma de noivos que encerrou a semana passada. Ele já foi casado no civil, não, acho que nem no civil ele foi casado. Ele morou com uma pessoa e teve filho. E ela morou com uma pessoa durante alguns anos, teve duas filhas. Ela tem uma filha de 26, que ela engravidou quando tinha 17 anos, e tem uma de 16, com este mesmo pai. Só que passou o tempo, já separou desse pai que tem essa filha com 16 anos há muito tempo, e nós animamos esse curso agora de noivos. E aí falou de casamento comunitário, se empolgaram e vão casar no casamento comunitário. Então, eles já tinham sido casados, se divorciaram, ela se divorciou, e ele também teve que se divorciar, por quê? Mesmo que você não case no civil, eu tive um caso dentro da minha família, minha irmã não casou no civil, só casou no religioso, naquela época podia, e aí, depois de 15 ou 17 anos, separou do marido. Ela teve que casar para separar, porque a nossa legislação brasileira reconhece que acima de 2 anos é casado. É aquela história velha que dizia amigável, como se é casado é. Ou seja, tem os direitos legais. Como ela não tinha um documento com direitos legais para poder separar, ela teve que fazer o documento legal de casamento no civil para fazer a separação. Um outro detalhe. Eu tenho união estável com Rosângela, fui lá no cartório para botar ela no meu plano de saúde, união estável. Não é casamento civil, é um contrato. E aí o que acontece? Eu quero receber o sacramento do patrimônio, eu tenho que convalidar esta união estável em casamento civil para poder receber o sacramento do patrimônio. Entendi. Então, assim, tem alguns casos, mas, assim, em linha geral, é isso aí. O que a gente pode mais falar?
Como foi essa escolha de dividir em 10 temas, no caso 10 aulas? Porque é o seguinte, quando terminava este curso de noivos, existia uma avaliação chamada avaliação de reação. E o que mais você via naquela avaliação de reação é avaliar o cafezinho. Porque você escutava aquelas coisas, um casal ia lá Mas para eu até dormia ouvindo as pessoas só falando. Imagina, um sábado à tarde, um domingo pela manhã. Você só escutando palestras sem você interagir. O que você perguntou aí agora, quem é que pode? Na hora que fosse falar lá da questão lá dos aspectos jurídicos e canônicos da celebração. Na hora que fosse falar, você não ia perguntar, você ia ficar com sua dúvida. Então, é mais um discernimento que tem. E eu digo, primeira vez vocês escutaram isso, e a gente fala em todas as turmas e todos nós falamos, gente, a gente não veio da aula, a gente veio despertar em vocês a seriedade do compromisso, do sacramento do matrimônio, tá? Que é, como eu falei, é o único sacramento que você pede para receber, livre, espontânea vontade. E aí eu falo, gente, a hora de desistir é agora, não é depois que recebe o sacramento matrimonial. Pensa se é com o Léo mesmo que você quer ficar, pensa se é com Ingrid mesmo que você quer ficar. Por que isso? A gente coloca vocês para pensar. Como muitos temas, tem muito provocação. E a primeira coisa do segundo dia do encontro é o seguinte, vamos falar um pouquinho do dia anterior? E vem muita gente com dúvidas, vem muita gente com questionamento. E, com base nisso, já tivemos casais que desistiram de receber o sacramento do matrimônio, entre os dois. Durante o curso. Isso, fizeram e depois não casaram. E depois apareceu em outro curso com outra namorada. Com outra noiva. Gostou do curso, então não aceita. Por quê? Será que é a Rosângela mesmo que eu quero viver pro resto da minha vida? Casamento é pro resto da vida. Tá? Então, isso já teve caso, por exemplo, ano passado a gente montou 2 turmas para o casamento comunitário. E 2 casais simplesmente resolveram não receber o sacramento do matrimônio. Desistiu de última hora. Fizeram o itinerário catequético todo, receberam lá o certificado de conclusão e não receberam o sacramento do matrimônio. Esse ano eu tive surpresa que um dos casais já resolveu e vão receber o sacramento do matrimônio neste casamento comunitário deste ano, mas ano passado resolveram não receber. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que seja uma real opção para receber esse sacramento. Seja a escolha 100% dele, que você realmente queira, né? Não você mesmo se empurre. Exatamente. Nada que o padre pergunta lá, vocês prometem que vão ter todos os filhos que forem dados? Todos os 2 prometem. A mulher já toma pílula há muito tempo e vai continuar tomando pílula. Está errado. É que Deus, não é você permitir, é que Deus permite. Deus que casa que nem quer filho, né? Fala logo, não quero filho. Mas lá promete ter filhos educados na fé cristã. E não volta para a igreja nunca. Então, são coisas que a gente até faz esse ensaio durante o dia que tem esse assunto, para mostrar isso mesmo que eu quero. Aí, numa turma que a gente estava, a menina falou assim, vou ter tantos filhos quanto Deus quiser. Eu falei, calma. O próprio Papa Francisco diz, não procrie como coelho. A igreja não quer que você saia procriando como coelho, porque ela não quer uma paternidade irresponsável, que é um dos itens. Paternidade irresponsável e métodos naturais. A gente fala sobre isso. Então, quando eu falei aqui do método Billing, ele é 99,9% de segurança quando você segue.
Quando? Ah, não. Então eu vou arriscar. Vou arriscar e vou ter com ele igual filho. Ó, filho igual com ele. Então, paternidade. Então, um dos temas é esse, paternidade responsável. No dia seguinte, a paternidade responsável e métodos naturais. Então, vou ter tantos filhos quanto Deus quiser, com responsabilidade. Tá? Então, foi o que eu falei para ela, olha, não é ter 10 filhos irresponsáveis, isso é paternidade irresponsável. Já que você, inclusive, é um casal casto, que vai casar casto. A igreja preconiza isso. A igreja não é a favor de test drive. A gente escuta de vez em quando, não, vou morar junto para ver se dá certo. Eu vou conhecer primeiro para ver se dá certo. Não é na cama que se conhece alguém. A cama é o lugar de fazer coisa prazerosa e divina. Não é para resolver problema e não é para conhecer alguém. Então, a gente brinca aqui sempre. O nosso quarto é nosso santuário. Não é, a gente não discute. A gente senta para discutir, aí senta e eu sou muito de anotar. E a gente discute muito. Discute até hoje, viu? Porque começou muito chato. Eu não casaria comigo, tá? Eu não queria casar comigo, não, viu? Eu realmente sou mala, mas ela me atura. Não sei se ela casaria com ela, mas eu não casaria Eu comigo. não casaria comigo, eu sou muito boa. Tá. Então, gente, até hoje nós somos diferentes. Não gostamos. Eu não como salapateiro. Eu não como caruru. Criado de outra forma. Aí o povo diz, é batata frita, arroz, feijão e bife. É a minha cara. Eu sou carioca. Carioca é seu prato básico de carioca. O baiano é diferente. Aí quando eu vou comer um acarajé, eu vou lá e peço a baiana para tirar todo o miolo do acarajé. Eu só gosto da casquinha, para que eu vou comer miolo? Agora eu sei porque a Ana briga. Aí ela encarna. Vai comer casca? É casca com salada, é o que eu gosto de camarão seco. Aliás, eu gosto muito de com camarão. pimenta, com camarão, com tudo que eu tenho direito. Isso, exatamente. Mas Tá no cardápio pra ser comido junto. A gente se respeita, isso é extremamente importante no casamento. Um respeitar o outro, um respeitar o jeito do outro ser. Eu levanto tocando trombeta, fazendo festa. Eu gosto disso. Isso não, é o jeitinho dela. Ela levanta e quem dá bom dia é ela, porque ela sabe a hora que ela já pode falar. Ela entra num power saving ali, naquele... Tá carregando aquele computador iniciando ali, ó. Até tá pronto para dar bem-vindo. Despertador é a coisa pior que existe. Aí eu acordei assustada com o despertador. Dá meu tempo, aí eu saber que eu acordei. Eu também em casa que eu tenho que dar bom dia. É como que dizem, né? Baixando a alma no corpo. Isso. Então, mas assim, a gente aprende a respeitar um ao outro desse jeito. E é assim que vai. E aí, quando vem filho, que agora hoje em dia, graças a Deus, já passou nossa fase de gente dentro de casa, por enquanto, né? Porque nossa filha resolveu, quando veio parir, veio para casa com marido e mais um e outro na barriga. E saíram os 4 daqui essa semana, 4 meses aqui dentro. Quase fiquei louco. Só nós 2, imagina 2 passar até 6. Então muda um pouquinho. Mas só nós 2, a gente. Isso, na vida vai sobrar. Hoje em dia somos aposentados. Então, eu passo o dia inteiro dentro de casa. Na verdade, eu fico um pouco em casa porque eu invento um monte de coisa para fazer. Eu vou na rua comprar as coisas, eu vou para a academia. Vai levar neto para a escola. Sou motorista de neto. Tá? Então, eu tenho uma vida que eu não consigo ficar parado na frente da televisão, não me permito assistir um filme durante a semana, só de noite, que era isso que eu fazia antes, então, não é porque eu sou aposentado que eu vou botar pijama e ficar na frente da televisão o dia inteiro. Esquece, isso não é a minha cara. Eu não. Tá vendo como somos diferentes? Antes de vir para cá, eu estava cuidando, eu faço um pouco de renda da família inteira, arrumando meus papéis.
e juntando as coisas, organizando. Eu gosto disso. Eu vou, cuido da minha parte financeira, que eu tenho que cuidar da minha vida financeira, que afinal de contas agora é só aposentadoria e o que eu juntei. E vai sustentar a vida da gente. Os pagamentos, então eu cuido disso, vou malho todos os dias para poder ter saúde, que velho tem que ter saúde. Com certeza. Leio, assim, faço um monte. Cozinho, porque minha mulher não gosta de cozinha e não sabe. Temos que comer na casa, não temos? Exato. Temos diarista agora. Só tem diarista, só os dois para quê? Dois só com alguém todo dia não faz sentido. Vamos nos ocupar. Então, boto café da manhã, tiro café da manhã, lavo o prato, cozinho, lavo o prato de novo, de noite que vai comer. Então, assim, meu lado Maria, ó, só não lavo roupa que na minha cara, não, na cozinha. A roupa com ela bota na máquina, tira, mas eu não gosto, eu gosto de cozinhar. Gosto de fazer coisa diferente, inventar prato, é comigo mesmo. Virei Maria da cozinha.